A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que bênção podermos mais uma vez cultuarmos ao nosso Deus nessa noite de propósitos. É uma oportunidade muito especial de Deus para nós cultuarmos você na sua casa, ou no trabalho, no carro, no celular, no computador, não sei. Eu sei que Deus quer falar com você nessa noite, que é uma noite da gente parar para orar, buscarmos ao Senhor, e Deus tem nos abençoado. Você pode abrir sua Bíblia comigo? Nós vamos ler o texto de 1º livro das Crônicas. Eu leio o capítulo 16, versículo 23. 1º livro das Crônicas, 16, 23. Diz assim a palavra do nosso Deus: Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Louvado e adorado seja o teu nome. Vamos orar? Em nome de Jesus, feche os teus olhos, aonde você estiver, aquieta seu coração, e vamos estar orando nessa hora em nome de Jesus. Pai, ao Senhor que é santo, maravilhoso, que nos permitiu termos estes momentos de adoração, estarmos na Tua presença. Toda honra, toda glória, todo louvor pertencem ao Senhor. Nós invocamos a Tua presença aqui nesta noite, invocamos a Tua presença na casa de cada pessoa, onde estiver, porque sabemos, ó Deus, que estamos reunidos em Teu nome, mesmo separados, mas a Tua presença é real em nossas vidas. Nós Te adoramos, consagramos essa noite ao Senhor, nosso coração é grato por essa oportunidade. Te adoramos, Pai, o Senhor que é santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me pra junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e me guia nas veredas da justiça, por amor do Teu nome, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Tua vara e Teu cajado me consolam. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me pra junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e me guia nas veredas da justiça, por amor do Seu nome, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Tua vara e Teu cajado me consolam. Tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor.
habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Tu és o meu pastor, tu és o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Glória a Deus. O Senhor é o nosso pastor e Ele não tem nos deixado faltar nada, nada que é necessário para a nossa caminhada. Nós temos todas as quartas-feiras, na noite de propósitos, tirado um tempo para orar por algumas situações específicas da igreja e outros pedidos de oração também. E hoje nós vamos estar aqui tendo um tempo de oração. Eu queria fazer um convite. Você que tem a sua inicial da letra do nome, da letra A, Adalberto, até L, Laura, Lúcia, né? Laudiceia. Você, de A a L, você vai orar por 3 motivos hoje. Você vai orar pela Escola Bíblica Dominical, pedindo que nesse momento nós possamos nos reinventar, pedindo sabedoria, professores, para Deus despertar pessoas a estar estudando a Bíblia. Você vai estar orando também pelo Ministério Infantil e também pelos nossos adolescentes. Então, 3 motivos. Você que tem letra A até a letra L, tá bom? A, B, C, D até L. Escola Bíblica Dominical, Ministério Infantil e adolescentes. Agora, você que tem da letra M, M de Maria, M de Moisés, até Z, você vai estar orando pelos presbíteros, diáconos, e também vai estar orando para um movimento novo que tem começado na vida da igreja, um movimento de discipulado. Tá bom? Então, você de L, ou melhor, M a Z, presbíteros e presbíteras, diáconos e diaconisas, e também para esse movimento onde nós estamos orando para Deus levantar discipuladores no meio da igreja, em nome de Jesus. Então, de A a L, EBD, Ministério Infantil e Adolescentes. De M a Z, presbíteros, então você vai orar pelo conselho da igreja, pelo MASD e pelo movimento de discipulado. Então vamos ter um tempo de oração em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos colocar todas as situações diante do Senhor, Pai. Junto com meus irmãos, minhas irmãs, Pai, nós nos unimos agora para orar, Deus, sobre esses motivos que colocamos. Colocamos, Pai, diante do Senhor aqui, Pai, a Escola Bíblica Dominical, pedindo que o Senhor dê sabedoria, direção a todas as pessoas que têm trabalhado, pensado, repensado, Pai, como ensinar a Bíblia nesse tempo de uma maneira excelente para a Tua igreja. Oramos, Deus, pelo Ministério Infantil, pedindo graça, direção, unção do Senhor, não só sobre os professores, facilitadores, mas também sobre nossas crianças. Oramos, Deus, sobre os adolescentes. Pai, nossos irmãos estão orando também lá, o pessoal do MAZ também, nós colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar adorando ao Senhor em nome de Jesus.
Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem respostas ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Nesse momento eu quero convidar você que está na sua terceira e quarta semana do propósito. É isso, correto? Isso. Terceira e quarta semana, nós vamos levantar um clamor pelo seu pedido de oração, por aquilo que você tem buscado há 3 ou 4 semanas. Feche os seus olhos neste momento. Peça para que o Senhor possa estar entrando com providência. Comece a pensar naquilo que você colocou nas mãos do Senhor e que você tem buscado e clamado ao Senhor para que Ele entre com providência.
Acabamos de cantar uma canção que diz que o Senhor trabalha em favor daqueles que confiam nele. Então, deposite a sua angústia, os seus sonhos, os seus desejos nas mãos do Senhor neste momento. Pai Santo e amado, nós te adoramos, nós clamamos a Ti, buscamos a Sua face e a Sua vontade. Deus querido, a Tua igreja, Senhor, te busca nesse momento, clama ao Senhor, ó Deus, por aqueles, Pai, que têm depositado diante de Ti os seus pedidos, os seus desejos, os seus sonhos, aflições, ó Deus querido. E nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que ouça, ó Deus, que olhe para nós neste momento, ó Deus querido, que entre com a providência, Pai, que derrame das suas bênçãos, que derrame da tua unção, Senhor amado, sobre aqueles que têm buscado, Senhor, por aqueles que têm clamado e buscado em Ti o refrigério, buscado em Ti a resposta, buscado em Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor é quem cuida de nós, porque sabemos, ó Deus, que devemos confiar em Ti, Pai. Aquieta e acalma os nossos corações, Deus, para que possamos, Senhor, esperar em Ti, confiando, com esperança, com a nossa fé, ó Deus, inabalável, mesmo, ó Deus, que diante de situações difíceis, esses irmãos, ó Deus, possam achar que não vai acontecer, que vai ser difícil ou que é impossível. Ah, Senhor, renova agora as forças, renova agora, Deus, a fé, renova a esperança, Deus querido, porque sabemos que em Ti todas as coisas são possíveis. É no Teu nome, Cristo Jesus, que oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome dEle. Obrigado, Senhor. Obrigado. Meus irmãos, nós vamos estar compartilhando a palavra. E minha oração é que Deus fale com você a tempo e a fora de tempo. Você, não sei quando você vai ouvir essa mensagem. Todas as quartas-feiras nós temos com um tema falando sobre o Salmo 23. Hoje eu queria tirar mais uma mensagem desse texto tão lindo, possivelmente, como texto, acredito eu, um dos textos, talvez o texto mais conhecido da Bíblia, né? Para quem é cristão. Para quem não é cristão também, né? Para quem é cristão, talvez João 3,16, mas esse texto é muito conhecido. Vamos ler juntos? Salmo 23, se você sabe de cor, pode falar conosco, e vamos estar repetindo a palavra, de tal forma que a palavra entre na nossa mente e possa, assim, encher nosso coração e nossa vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Senhor, é a Tua palavra, e mais uma vez pedimos, fala conosco, fala o coração da minha irmã, do meu irmão, fala o coração de cada pessoa que nessa noite tirou esse tempo para ouvir a Tua palavra, Pai. Usa a minha vida, fala comigo também, enche o nosso coração de graça, vida e autoridade espiritual nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Há um livro muito especial, o nome desse livro é Cristo na Península Arábica. Esse livro é escrito por um missionário anglicano, e esse missionário anglicano, ele foi até os oásis nômades, e ele queria saber ali sobre aqueles beduínos árabes, o que eles entendiam quando ouvissem um texto da Bíblia. Para tanto, esse missionário anglicano chegou até aqueles beduínos e apresentou para aqueles beduínos que nunca tinham tido um contato com a Bíblia, eles não sabiam que o texto que eles estavam ali ouvindo era a palavra de Deus. E aquele missionário foi e apresentou para aqueles beduínos o Salmo 23. E ele começou ali a falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
começou a citar esse poema tão lindo que nós conhecemos, e ele queria, depois dele recitar o Salmo 23, saber o que aqueles beduínos nômades falariam sobre o Salmo. E aquele foi uma surpresa muito grande, que quando aqueles beduínos foram descrever para esse missionário, eles começaram a falar assim: olha, esse é um bom pastor. Esse é um pastor do jeito que tem que ser. Porque esse pastor do Salmo, ele caminha adiante da ovelha. E porque ele caminha adiante da ovelha, mostra que ele é um pastor que tem intimidade com a ovelha. E aqueles beduínos foram narrando, falando assim, mais do que isso, as ovelhas o seguem, ele anda. E parecia que quando aquele missionário estava ouvindo, parecia que, além do Salmo 23, aqueles nômades estavam falando para aquele missionário de Jesus. Porque eles falavam assim, olha, parece que ao ler e meditar, parece com... E eles falaram mais ou menos assim, que essa ovelha aqui, desse salmo, quando elas ouvem a voz do seu pastor, elas reconhecem e por isso andam junto dele. E aí o missionário que conhecia a Bíblia, né, conhecia a história de Jesus, porque Jesus nos fala que ele é o bom pastor, e quando ele fala, as suas ovelhas ouvem e reconhecem a sua voz. E aquele missionário começou a ouvir, e lágrimas desceram os seus olhos, ele narra no livro, e aqueles nômades começaram a falar ainda. Pense bem, nômades, árabes, que nunca tiveram contato com a Bíblia, descrevendo o pastor do Salmo 23. E eles começaram a falar, e entre as falas que tiveram, uma das coisas lindas também, pepitas de ouro que tirei, é que no deserto, naquela região, ali onde eles estavam, no Golfo Pérsico, uma coisa muito interessante acontece. Lá chove uma vez por ano. E chovendo uma vez por ano, o arenito, aquela areia fina, ele é suave, é uma areia muito fina, muito suave, e quando a chuva vem, aquela enxurrada vai descendo e forma um verdadeiro vale. E aquele vale se torna um lugar muito perigoso, porque é perigo para a ovelha descer, porque elas correm risco de morte, e também perigo porque saqueadores e bandidos escondem ali próximo para saquear naquele momento de fragilidade, para saquear e pegar a ovelha. E aí, um bom pastor, ele tem que reconhecer aqueles lugares que até hoje, se você chegar lá no Golfo Pérsico e perguntar como é o nome desse lugar quando chove e desce água, e até hoje o nome desse lugar é Vale da Sombra e da Morte. E aí aqueles nômades começaram a descrever e falar assim, olha, esse pastor é muito bom, porque no Vale da Sombra da Morte, só segue a ovelha que conhece a voz dele, tem intimidade com ele, caminha junto dele, e aí essa ovelha que é muito agradecida, porque esse pastor é muito bom, ela segue esse pastor. O pastor Adalberto não está aqui, ele é outro nível, homem chique, né? Ele gosta de gastar no português, eu invento, na verdade eu dou uma copiada nele. Mas não sei se você percebeu, mas o Salmo 23, ele tem 3 momentos, e o pronome aqui vai mudar em 3 momentos. Se você verificar o Salmo 23, o verso 1, 2, 3, quando essa ovelha, ela fala do pastor, e ela fala na terceira pessoa, ele é o meu. Ela vai falando do meu pastor, ele me guia, ele está comigo. No verso 4 e 5, ele fala da segunda pessoa, porque ele está falando com o pastor. E aí, no verso 6, no final, que foi cantado aqui, muito bonito, volta de novo para a terceira pessoa, e a ovelha volta a falar com o pastor. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. E é nessa primeira parte do Salmo aqui que eu queria falar um pouco hoje, de novo. Nós temos tirado algumas mensagens do Salmo 23, Zé Roberto falou semana passada, o pastor Adalberto já falou em outros momentos. E eu queria frisar um pouco e parar um pouco um pouquinho falando sobre a ovelha, mas eu queria parar um pouco aqui no versículo de número 3,
Versículo 3 do Salmo 23, por favor. Ele vai falar assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu paro por aqui, porque quando você lê lá, e eu estava vendo aquele livro muito bonito, falando da intimidade da ovelha com o pastor, falando da intimidade do pastor com uma ovelha, e para quem já foi na roça, você vai descobrir que a ovelha é um dos animais mais perdidos. A ovelha é um bicho que ela se perde muito fácil. A ovelha tem uma dificuldade muito grande para tomar direção. Por isso, o texto bíblico vai falar aqui, e o pastor não tem dificuldade de escrever, sobre vara, sobre cajado. Sobre o cajado que às vezes tem que pegar a ovelha pelo pescoço e puxar para ela voltar para o caminho. Sobre a vara que às vezes ela tem que bater no chão para que a ovelha siga naquele caminho. E eu pensando nisso, eu queria falar hoje sobre a ovelha que precisa de tomar decisão. Olha que interessante, ovelha precisa de tomar decisão. Quando se tem um rebanho grande de ovelha, e tem ovelha de um lado, está lá, vamos colocar o nome da ovelha, a mimada, está lá a malhada, está lá a Rebeca, está lá a ovelha, fala nome de ovelha, me ajuda, hoje não tem ninguém aqui para... Está lá a rosa, está lá a vermelha, está lá as ovelhas. De repente uma ovelha começa assim, ela está olhando para o lado, o pastor está na frente, e de repente aquela ovelha mais despercebida da vida, talvez ela olhou para um lado assim, viu o negócio, ela bé, e ela vai e se perde. E aí o pastor tem que voltar e vamos para frente. Talvez você seja assim, e talvez, na verdade, eu quero afirmar que é a nossa vida, porque nós somos ovelhas, e nós precisamos da orientação do pastor. E por favor, meu irmão, quando eu estou falando aqui, orientação do pastor, eu estou falando de Deus. Eu estou falando do nosso Deus, o pastor por excelência. Eu estou falando de Jesus, não estou falando do pastor, um título humano. Eu estou falando de seguir, de ter intimidade com o bom pastor, e andar no caminho do pastor, e ter e tomar decisões à luz desse pastor que quer sempre o melhor para nós. Antes de falar, e na verdade eu vou falar como tomar decisões, deixa eu falar algo para você. Todo dia, toda hora e em todo momento nós tomamos decisões na nossa vida. Quando a gente toma decisão, a gente tem que trazer em mente o seguinte: quando você não toma decisão na sua vida, alguém vai tomar decisões no seu lugar. E às vezes, esse alguém, talvez vai ser alguém mais forte, pode tomar decisões na sua vida que não vão ser as melhores para você. Segunda ideia, toda decisão ela é traumática. Deixa eu explicar. D-cisão. D-cisão. Toda decisão você vai ter que romper com alguma coisa. Então, conquanto se você não tomar decisões, alguém vai tomar no seu lugar. Outra situação que falei e repito, a decisão ela vai gerar um trauma, porque nem sempre você vai agradar todo mundo. E termino falando da necessidade de tomarmos decisões na nossa vida. Pensando no pastor por excelência em Jesus, eu queria falar com você hoje, o que fazer quando eu preciso tomar uma decisão. Porque nós precisamos tomar decisões, tem que ter decisões que às vezes nós não precisamos. Às vezes a gente vai tomando decisão, estou me embaralhando, mas deixa desembaralhar. Às vezes nós tomamos decisões e não colocamos Deus no meio. Eu queria falar que em todas as áreas a gente precisa de fazer Deus nosso parceiro, nosso amigo mais achegado que irmão, e tenho certeza que as suas decisões serão melhores quando pautada na direção da vara e do cajado do pastor. Como tomar decisões? Primeira ideia, seja humilde. Fácil, né? Como eu posso tomar decisão coerente? Como eu posso tomar decisões sábias? Como é que eu tomo uma decisão e essa decisão vai ser coisa boa para a minha vida? Seja humilde. Repito, ovelha é burra.
Ovelha olha para um lado, se perde com facilidade. Ovelha se distrai com muita facilidade. E há uma facilidade muito grande da ovelha sair do caminho por natureza. E aí, uma palavra para você. Seja humilde e peça sabedoria para o pastor, para que você ande pelo caminho legal. E quando a gente está falando de humildade, é um negócio muito difícil. Você que é homem, você sabe, homem não é humilde. Vamos fazer um teste? Você está na estrada, você está dirigindo, você entrou num caminho, e aí você descobre que você está no lugar errado, entrou no caminho errado. Você para e pergunta de cara, sim ou não? Eu sei que alguns mentiram, mas a maioria não para perguntar. Nossas irmãs mulheres têm essa facilidade, que pergunta até para o povo que é doido. Ah, está um doidinho ali, onde que está o caminho? Mas o fato é que às vezes falta-nos humildade. Humildade para parar, para pedir, humildade para olhar para dentro da gente, porque às vezes o orgulho nos afasta de seguir o caminho do bom pastor. Quanto mais decisões você precisa tomar na sua vida, mais orientações você precisa ter do bom pastor. Eu me lembro que algum tempo atrás, eu fui pregar num lugar muito legal, no interior do Paraná, e eu fiquei na casa de um homem muito chique. E aquele homem, um empresário muito bem sucedido no seu negócio, na área de medicina. E aquele homem lá, eu lembro que pela madrugada, minha rinite atacou, eu comecei a espirrar, e era 4 horas da manhã, 4:30 da manhã, e eu espirrando, e eu vi que a luz estava acesa em uma das salas, levantei, pensei, acordei o homem. E quando eu fui olhar, o homem estava lá, o dono daquela casa, e ele estava lá, eu fui lá pedir perdão, já cheguei pedindo perdão, e falei, moço, senhor X, eu te acordei? E ele falou, não, você não me ouviu espirrar? Ele falou, não. E o que você está fazendo uma hora dessa? E aquele irmão, ele falou assim, eu estou aqui orando, amanhã pela manhã é um dos dias mais importantes na minha empresa, a gente está estudando, vamos ter uma reunião sobre a fusão da empresa, e eu acordei aqui, estou aqui tendo um tempo com Deus, pedindo orientação para Deus, porque aquilo que vou fazer amanhã é muito sério. Aprendi com aquele homem naquela madrugada, o segredo do sucesso, um dos segredos do sucesso daquele homem, humildade. Ele estava ali diante de Deus pedindo sabedoria, porque ele tinha negócios muito sérios para fazer no outro dia. Meu irmão, em nome de Jesus, você tem alguma coisa para resolver na sua vida? Você precisa tomar decisão? Seja humilde, para ouvir a Deus, para um pouco, sabe? Porque às vezes, a gente sabe que muitas vezes, quando a gente não é humilde, a gente faz besteira. Coloca para mim, por gentileza, Tiago, capítulo 1, versículo de número 2 a 8. Olha que texto interessante. Esse texto vai falar assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Olha que linda essa palavra, gente, é passardes, não é ficardes. Passardes por várias provações. O verso 3 vai falar o seguinte, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Grifa aí na sua Bíblia, perseverança, verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Verso 5. Porém, algum de vós necessita de sabedoria. Olha a humildade. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera e ser-lhe-ás concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Para por aí. Não, vamos lá. Não suponha esse homem, verso 7, não suponha esse homem que alcançará o Senhor alguma coisa. 8, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Olha só, a Bíblia está falando o contrário, o antônimo de ser inconstante, de ser ânimo dobre, coração dividido, é uma pessoa humilde, que no momento de dificuldade, que sabe que toda dificuldade na vida, e o texto vai falar para a gente, Tiago, vai passar. Pede sabedoria a Deus, que Deus dá.
Meu irmão, e o texto fala assim, que você não vai ganhar só sabedoria, vai ganhar perseverança, vai ganhar inteligência, vai ganhar paciência, você vai crescer. Você precisa de direção na sua vida, ovelha. Você precisa de decisão na sua vida. Seja humilde. Segunda ideia, olha que interessante. Fique atento à voz de Deus. Segunda ideia, fique atento à voz de Deus. Enquanto a primeira ideia é você ser humilde, que se você precisa tomar decisão, você que é uma ovelha, burrinha, louquinha, doidinha, você precisa tomar decisão, que tal você está atento à voz do pastor? Lembra que eu já citei sobre Jesus aqui hoje? Que o bom pastor fala. E quando ele fala, as ovelhas ouvem e reconhecem a sua voz. Meu irmão, nosso Deus é um Deus que fala conosco. Às vezes achamos que quando Deus vai falar conosco, vai ter aquela luz de neon. Ô Pedro, faz um negócio doido aí, faz uma luz piscando aqui, ó, faz um negócio doidinho aqui, ó. Às vezes que a gente acha, você que não está só ouvindo essa mensagem, você não vai participar, mas você que está assistindo, às vezes a gente sabe, quando Deus vai falar, muda a luz, mas tem que dar uma escurecida aqui. Aí, quando Deus vai falar, vai mudando a luz, aí vem um raio laser, vem umas bolotas, cadê as bolotas? A bolota está lá do outro lado, as bolotas correndo, e aí pode aclarear tudo, dar uma melhorada no negócio, e aí a gente acha que Deus vai falar como falou com Moisés, e aí aquela voz de Deus, a gente imagina assim, como é a voz de Deus, e a gente imagina que a voz de Deus vai falar assim, Giovanni. Entendeu? A gente acha que Deus vai falar com a gente. Todo mundo imagina que Deus vai falar conosco de uma maneira que às vezes não é. Meu irmão, presta atenção. Deus tem diversas maneiras de falar conosco. Pense comigo. Pode voltar ao normal agora, tudo normal, luz, câmera, ação, voltou. Deus tem diversas maneiras de falar conosco. Pense comigo, aqui nesse lugar, onde nós estamos aqui, aí onde na sua casa, você não está vendo, mas tem ondas que estão aí circulando por todo o ambiente, ondas de rádio, ondas de celular. Mas presta atenção, se o seu celular estiver desligado, ele não vai tocar se alguém ligar para você. Se o rádio estiver desligado, você não vai ouvir nada, mesmo que tenha essas ondas em todos os lugares, porque ele está desligado. Assim é com Deus. Deus está em todos os lugares. Se você não estiver conectado com o pastor, se você não estiver conectado com Deus, você não vai ouvi-lo. Olha que texto lindo. Jó 33:14. Olha que palavra, gente. Jó 33:14. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em outras palavras, mesmo que o homem não perceba, Deus está falando conosco. Deus usa várias formas, pode tirar, para comunicar conosco. Deixa eu falar algumas. Deus pode falar com você através das Escrituras, exposição da palavra. Eu mesmo gosto de ouvir muito, ouço muito, mais que você imagina. E gosto de ouvir porque Deus gosta de ouvir pregadores bons, gosta de ouvir palavras com profundidade bíblica, porque enche o meu coração. Você precisa ler Bíblia. Sabe, uma das coisas bem legais é que quando você lê a Bíblia vai falar com você. Leia a palavra do Senhor, né? A Bíblia, ontem eu estava vendo um negócio que nem gostei, que é a Bíblia dos Manos, miséria e help. A Bíblia dos Manos, tem até a Bíblia dos Manos, se você quiser a Bíblia, tem a Bíblia dos Manos, procura na internet, você vai ver, tem tanta coisa. Você lendo a Bíblia, você vai aprender coisas novas, né? Uma dica legal, vai começar o próximo mês, que tal você pegar o próximo mês e ler todos os dias Provérbios? Olha que um exercício legal. Dia 1, Provérbio 1. Dia 2, Provérbios 2. Dia 28, Provérbios 28. Aí você lê o Provérbios, relê, pega um versículo, tenta memorizar, conversa com aquele versículo. Eu tenho certeza que aquilo ali vai ser alimento para a sua vida. Ô, meu irmão, enche a sua vida, enche o seu coração da palavra. Segunda coisa, como Deus fala com a gente, através da paz no nosso coração. A voz do Espírito Santo. Busque a paz. Olha o que diz 1 Pedro 3,
versículo 11 e 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 12. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenha em alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. O texto está falando de uma paz que você pode procurar, e Deus vai dar. Deixa eu te explicar como é que é isso. Sabe aquelas sensações que todo mundo tem? Lá no fundo eu sabia que ia dar errado, mas eu segui meu coração e deu errado mesmo. Procure uma paz. A Bíblia fala de uma paz que, de Colossenses vai falar 3,15, de a paz de Deus, que é o árbitro no nosso coração. Às vezes, Deus está falando com você, tirando paz da sua vida. Deus fala conosco, e essa aqui é algo que talvez a gente tenha dificuldade, mas eu não tenho dificuldade nenhuma. Deus fala conosco através da natureza. Deus fala conosco, sabe quando você olha para a natureza assim, e vê um imenso azul do céu, quando você vai perto da praia, e você vê o mar, quando um lugar excepcional para você ir, as cataratas do Iguaçu, lá no Paraná, onde eu morava, gente, não tem como estar ali e não ver uma presença e sentir uma presença de Deus gritando naquele lugar. Sabe, quando você olha a dimensão, o tamanho extraordinário do nosso Deus, não tem como olhar um Deus tão grande como o nosso e ficar preso em coisas tão pequenas da vida. Tem uma pessoa muito querida, ela vai entender o que eu vou falar aqui, porque às vezes a gente tem medo de trovões, de raio, né? Tem medo da chuva, da tempestade. Outro dia eu estava procurando uma palavra para passar para essa pessoa, e aí eu abri no Salmo 29, olha que lindo, gente. O salmista está ali, procurando uma direção para Deus, e ele começa a colocar figuras, ele começa a olhar para a natureza, e ele começa a interpretar a natureza e falar assim, olha, Deus está no meio dessa bênção toda. E aí no versículo 2 do Salmo 29, olha como é que ele fala: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, verso 3, ouve a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa. Ele está ouvindo o raio, o trovão, o relâmpago, e ele começa a interpretar, falando assim, olha, isso aí é a voz de Deus. A voz de Deus é poderosa, é Deus falando comigo, não tenha medo, é Deus falando comigo, eu estou no controle de todas as coisas, você precisa de direção. Ouça a voz de Deus através da natureza. Deus fala conosco, vou só citar, para a gente ir para... Deus fala conosco através de nossos irmãos. Reconheça Deus falando conosco, que Deus pode usar, a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Na comunhão dos irmãos, nós falamos domingo, dá um alô para alguém, mande um WhatsApp para alguém, seja um instrumento para que Deus use a sua vida para falar com outros. Mesmo, eu não recebi de ninguém, então seja instrumento para falar com alguém. Deus fala conosco na dor, nas aflições, nas dificuldades. Gente, Deus pode usar isso para tratar com você. Provérbios 20:30 diz assim, as coisas que sofremos... A versão revista atualizada, pode colocar a revista atualizada. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Outra Bíblia que eu estava usando, as coisas que sofremos cura a maldade da gente e melhora o nosso caráter. Você vai sair melhor. Deus fala conosco na dor, nas aflições, nas situações. Terceira ideia, como é que eu faço para tomar decisões? A primeira, seja humilde. A segunda, fique atento à voz de Deus. E a terceira ideia, como é que eu posso tomar decisão? Confie em Deus, mesmo que você não entenda. Confie em Deus. Olha esse salmo, Salmo 77:19. Salmo 77:19, olha que diz a palavra. Salmo 77:19. Olha o que nos diz a palavra do Deus eterno. Deixa eu achar aqui, Salmo 77:19. Diz assim, olha.
Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas, pelas grandes águas, e não se descobre os teus vestígios. O teu povo, verso 20, tu conduziste como um rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Olha o que a Bíblia está me ensinando, está ensinando para você. Que às vezes está acontecendo tanta coisa não legal, o mar, o caminho, as veredas, águas, aqueles trovões, tudo que está acontecendo eu não estou entendendo. Mas Deus está usando tudo isso para conduzir a minha vida. Em outras palavras, Deus nunca ia imaginar que o seu caminho seria esse, mas Deus sabe todas as coisas. Talvez você está pensando assim, como eu vim parar aqui, nesse beco sem saída? Como é que eu cheguei assim, a minha vida financeira, meu casamento, minha vida emocional, os relacionamentos? Não é uma parede, meu irmão. Porque quando você confia em Deus, mesmo sem entender, talvez seja uma porta que Deus está abrindo e você não está entendendo. Sabe por quê? Deus continua na direção da sua vida, da sua história, ovelha. Por isso a necessidade de voltar para o pastor e falar: pastor, eu preciso de uma direção, eu preciso de um caminho, porque Deus é o Deus extraordinário da nossa vida. Ontem eu ouvia de alguém que falava assim: por que Deus não me dá um mapa? E a outra alguém respondia: se Ele te der um mapa, você vai direcionar a sua vida somente pelo mapa. E aí o chamado não é olhar para o mapa, é olhar para Deus. Olhe para Deus, que com certeza você vai chegar lá. Amém, meu irmão? Tome decisões focadas no pastor. A vara e o cajado vão te dar direção. Ele é seu pastor e nada vai te faltar nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou orar pela segunda e terceira semana, pelos propósitos. Senhor Deus, continuar em sua presença, Senhor. Eu venho pedir que o Senhor ponha a sua mão sobre esses pedidos, Pai. Muitas vezes desesperados, não sabendo por onde seguir, mas reconhecer o que precisa de uma ajuda, que precisa da sua direção, da sua mão ali, Senhor Deus. Por favor, Deus, venha colocar a sua mão, que a gente esteja sensível para ouvir quando vier a resposta, ô Pai. E também nos dê sabedoria para saber como seguir após chegar a resposta disso, Senhor. Porque o Senhor é o caminho e o Senhor vai nos dar a direção para tudo que a gente precisa na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Não desista, não pare de crer. Confia no Senhor. Essa frase para mim é muito impactante. Confia no Senhor mesmo que você não entenda. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os seus sonhos e a tua visão.
receba. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se você percebeu, talvez você está chegando hoje, conectando-nos conosco hoje. Nós tendo propósito de oração. Cada semana nós nos unimos, nós pegamos a orientação da palavra para orar sem cessar. E aí nós estamos chamando você para orar. Eu queria deixar um versículo para você, que talvez hoje você quer começar um propósito para orarmos juntos nas próximas semanas. Você está começando hoje. E qual que é o versículo que eu vou deixar para você? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano algum aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu queria convidar você para começar essa jornada de oração, para orar e crer que Deus vai fazer grandes coisas, coisas que nós não vimos, coisas que nós não sentimos, coisas que nós não ouvimos, mas quando nos colocamos nas mãos de Deus, Ele faz. Sabe por quê? Ele é o Senhor da história. Queria convidar você a orar comigo. Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor, eu me uno a meus irmãos e irmãs, a pessoas que de alguma forma o Senhor conectou conosco para começar essa jornada de oração hoje, Pai. Gente que está distante, gente que está perto, gente que nesse momento, Pai, se coloca em intercessão e oração. Gente que talvez nessa hora, Pai, a situação é pesada demais. Pai, nós estamos colocando diante do Senhor a causa na justiça, Pai. Ó Pai, nós sabemos que Tu és o justo juiz. Sabemos que Tu és o advogado, aquele que não perde nenhuma causa. Senhor, nós sabemos, Pai. Nós colocamos colocar essa causa, talvez essa enfermidade. Tu és o Jeová Rafá, o médico dos médicos. Senhor, nós colocamos diante do Senhor essa situação de conversão, de transformação dessa família. Pai, nós colocamos diante do Senhor essa porta que aos olhos humanos estão fechadas. Tem misericórdia. Se for da vontade do Senhor, abra, Pai. Nós colocamos diante do Senhor essa família. Colocamos diante do Senhor, Pai, talvez esse filho que está rebelde, distante dos caminhos do Senhor. Entra com providência, entra com quebrantamento. Faz um milagre na vida do meu irmão e do meu irmão nesse tempo de oração. Em nome de Jesus, Pai. Nós citamos e cremos, Pai, que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, não penetrou no coração de nenhum ser humano nessa terra aquilo que o Senhor tem preparado. Por isso, Pai, nós queremos pedir direção do Senhor. Nós queremos ser humildes, Pai, e nos achegarmos ao Senhor e estarmos atentos à Tua voz e confiar totalmente no Senhor. É a palavra que damos ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu coração. Na próxima semana nós vamos estar, semelhante a hoje, online. Nós não vamos estar reunidos presencial. Vamos orar para que a pandemia termine em nome de Jesus. Continue orando. Lembrando a você que nós estamos numa jornada, nessa próximo final de semana, uma jornada, não nesse próximo, no outro, tá? Não agora, sexta, sábado, domingo. No outro final de semana, nós vamos ter uma jornada de 50 horas. 50 horas de oração. E qual que é o chamado que nós estamos fazendo para a família Primeira IPI Diadema? Que cada um de nós, você que está conectado conosco aqui, você que, eu não faço parte da IPI Diadema, eu quero orar também.
entre em contato aí, talvez no YouTube ou Facebook, coloca, eu quero orar. Nós vamos estar desde a sexta-feira, às 16 horas, até às 18 horas do domingo. Então, 50 horas, onde nós vamos estar de forma ininterrupta, olha, não consegui, ininterrupta, sem parar, orando. E aí, graças a Deus, gente, essa igreja é muito especial. Nós já temos lá, talvez 80%, 90% dos horários já preenchidos. Mas nós queremos preencher todos os horários, porque nós entendemos que quando uma igreja ora, o céu se move. E nós estamos orando por nossa cidade, orando pelo nosso estado, orando pelo nosso país, estamos orando pelas nações, nós estamos orando por uma vacina, para que essa vacina que já tem sido difundida, que venha debaixo da bênção do Senhor. Nós estamos orando para que Deus dê remédio em nome de Jesus. Já que e amém. Então vamos orar? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a história, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, meu irmão.